Hoje é Gálatas capítulo 5, amém? Você deu uma olhada em Gálatas, deu uma lida. É bom a gente ler, né? Ler para a gente poder já vir inteirado do assunto, trazer uma caneta, anotar, né? Tomar as anotações. E quando a gente for ler de novo, sempre tem um comentário, algo para a gente poder relembrar, né? Amém? Então nós estamos estudando Gálatas. Gálatas está puxando, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, puxando a orelha daquele povo, não é isso? Porque o povo, depois de conhecer o Evangelho de Cristo, conhecer a liberdade que Cristo conquistou para nós, o que o povo queria fazer? O povo queria voltar a viver debaixo de regras, achando que isso, né, os justificava, os tornava justos perante Deus. Nós sabemos que nós não obedecemos regras, a gente não vem na igreja para a gente ser salvo, salvação é em Cristo Jesus, através da fé, é um dom de Deus, através da fé, amém? É o sacrifício de Jesus na cruz que nos coloca no céu. A Bíblia diz, creu com o coração, né? E confessou com a boca, estará salvo, amém? Então não é o que eu faço, não é o que você faz que nós vamos ser salvos, amém? Pastor, então por que a gente vem para a igreja? Nós somos uma comunidade e nós queremos, né, juntos aqui, conhecer mais do Senhor, nos reunimos para adorar, para louvar o Senhor. Nós trabalhamos para Ele por amor, por gratidão, por tudo que Ele tem feito por nós, né? A igreja tem uma missão que é trabalhar, divulgar o Evangelho, né? E nós somos a igreja. Então nós não precisamos estar dentro do templo para pregar o Evangelho para as pessoas. Pelo contrário, nós sendo igrejas, aonde que nós vamos pregar o Evangelho? Onde a gente estiver, na nossa casa, com os nossos vizinhos, nossos parentes, amém? Nem todo mundo vai ser chamado para pregar, nem todo mundo vai ser chamado para cantar, mas todo mundo é chamado para ser uma testemunha, um embaixador de Cristo aonde estiver, na sua casa, no seu comércio, né? Com os seus familiares, é isso que nós somos chamados, amém? Nós fazemos as coisas, trabalhamos, por quê? Porque nós queremos agradar o Senhor, né? Honrar o nome dEle, por gratidão, né? Não é tão bom servir a Deus, não é verdade? Nós, quando passamos a conhecer a Cristo, nós não adquirimos um sentido para a vida, não é assim? Quantos de nós, né, percebemos isso, né? Nós agora temos um sentido para viver, né? Nós temos algo para buscar, para crescer, né, para realizar, né? Antes não era assim, a gente vivia no mundo largado, uma falsa paz, uma falsa alegria, e o crente adquire essas coisas, né? A gente vê tantas pessoas aí perdidas no mundo, né? Cometendo tantas coisas graves, tantas coisas horríveis, né? Sem conhecimento da palavra, né? Cegas por Satanás, por seus enganos, né? Essa semana a gente teve a oportunidade de assistir uma reportagem, um nenenzinho de 8 dias, né? Que foi espancado pelo pai ou pela mãe, sei lá, umas coisas assim, sabe? Que uma pessoa, eu creio que uma pessoa que ela conhece Deus, o temor de Deus, ela não se atreveria a fazer uma coisa dessa, não é? Então o Evangelho, ele nos dá um sentido para a vida, ele nos dá uma razão para a gente poder fazer as coisas corretas, né? Fazer as coisas direito. Não é porque a gente quer salvo que a gente vai viver de qualquer jeito. A Bíblia também não dá respaldo para isso, né? A Bíblia fala lá, para quem já conheceu, foi iluminado, né? Já recebeu o conhecimento da verdade e continua vivendo de qualquer jeito, a Bíblia diz que para essas pessoas não há mais sacrifício. Olha que coisa que nós vamos nos atentar, né? Se você conhece o Evangelho, sabe o que é certo e você continua praticando o que é errado, a Bíblia diz que não tem mais sacrifício por você, né? Então nós precisamos ter consciência dessas coisas, amém? Então vamos lá, Gálatas 5, Paulo continua instruindo o povo a respeito das coisas, né, que eles estavam fazendo de errado. E agora Paulo vai falar um pouco da liberdade cristã, né? No verso 1, capítulo 5 de Gálatas 1, verso 1 diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão ou de escravidão. É aquilo que nós falamos, Cristo nos chamou para vivermos uma vida livre, amém? Aí alguém pode estar pensando assim, pastor, mas eu nunca fui escravo. Foi, querido. Você era escravo do medo antes de conhecer a Cristo, você era escravo do pecado, você era escravo dos vícios, você era escravo de um tanto de coisas, querido, que você nem mesmo sabia, nem mesmo você fazia ideia. Que você servia ao diabo, que você servia a Satanás, você nem mesmo sabia disso.
porque os olhos daquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, a Bíblia diz que eles estão cegos, né? E Paulo diz mais, não se coloquem de novo, depois que vocês conheceram a Cristo, não volta a ser escravo dessas coisas de novo, não, né? Nós não precisamos mais. E aqui Paulo vem combatendo a questão, principalmente, né, na época das regras, da circuncisão, todas aquelas coisas que aqueles falsos mestres estavam pregando. Olha, nós reconhecemos Jesus, o Filho de Deus, mas nós temos que fazer isso, fazer aquilo, circuncidar, com determinadas regras de convívio, determinadas regras de alimentação. Aí a gente pensa, será que isso acontecia só antigamente? Não, querido, acontece nos dias de hoje também. As pessoas confundem doutrina com usos e costumes, e elas misturam as coisas. Algumas igrejas, elas misturam essas coisas. Olha, você aceitou Jesus, que bom, né? Mas você agora não pode usar uma bermuda, porque isso vai te levar para o inferno. Sabe, isso não é doutrina bíblica, isso é doutrina de homens. Isso é uso e costume, que colocam nas pessoas como carga, como peso, para que elas, através daquilo ali, através daquele sacrifício pessoal, elas alcancem salvação, alcancem o reino de Deus. E a Bíblia condena esse tipo de coisa, não é por aí. O que coloca eu e você no porvir é o sacrifício de Jesus. Usos e costumes, eles até são necessários. Por exemplo, nós temos um costume aqui, às vezes existem 3 fontes de doutrinas na Bíblia que a Bíblia nos revela. Existe a doutrina de Deus, que é aquela baseada na palavra de Deus, doutrinas bíblicas. Existem doutrinas de homens, que muitas vezes não ferem a palavra, tá? Por exemplo, não pode usar calça no púlpito. É uma doutrina de homens, isso não está na Bíblia, isso não é doutrina bíblica, isso é uma doutrina de homens. Apesar disso não ferir a palavra de Deus, você não está ferindo a palavra de Deus quando você impõe esse tipo de coisa, ok? Mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes isso bota peso nas pessoas, né? Mas é um uso e costume, é diferente de doutrina, ok? E tem doutrinas de demônio, que são aquelas que ferem diretamente a palavra de Deus. Por exemplo, extrema graça, é o que Paulo combatia. Não é porque eu sou salvo que eu posso viver de qualquer jeito, fazer o que eu quero. Ah, então eu já estou salvo, então eu posso pecar, eu posso ir para o mundo, eu posso fazer o que eu quero, eu posso viver uma vida doidona. Não é. Isso é uma doutrina de demônios. Isso fere diretamente a palavra de Deus. Nós não somos recomendados a andar assim. Então nós temos que ter muita consciência que nós temos que ter existe uma linha muito, muito fininha, entendeu? Entre você colocar julgo, peso nas pessoas, né? E aquilo se tornar algo, né? Um uso e costume ou uma doutrina. Por que eu falo isso? Porque existe diferença. Aí a pessoa fala assim, tem gente que fala assim, cada igreja tem a sua doutrina. Errado. A doutrina bíblica, ela é uma só. Jesus salva, a trindade, né? Arrependimento de pecado, arrependimento de obra morta, batismo, imposição de mãos, a doutrina é uma só. Agora, o que as pessoas fazem é que as igrejas pegam usos e costumes, né? E colocam nas pessoas dizendo que aquilo é doutrina. Aquilo não é doutrina, aquilo é doutrina de homens, usos e costumes. Doutrina tem que ser uma só, as doutrinas bíblicas, ok? Salvação através de Jesus, existem as doutrinas bíblicas, as doutrinas verdadeiras. Aí falar, cada igreja tem uma doutrina. Não, isso é falta de conhecimento bíblico. A doutrina ela tem que ser uma só. Agora, usos e costumes, algumas igrejas adotam as coisas. E colocam isso como uma imposição para que você alcance salvação. Não é por aí. Roupas, convívio. Tem igreja que você dá a paz do Senhor para ele não te dá a paz do Senhor, ele só dá a paz do Senhor para os irmãos entre eles. É um uso e costume, é uma doutrina que eles criaram lá, mas isso não é bíblico. Jesus falou que nós temos que amar até os nossos inimigos, quanto mais o irmão em Cristo. Né? Então tem essas coisas que o povo vai criando, as pessoas vão criando essas coisas e vai botando peso nas pessoas. A gente às vezes tem um parente que é de determinada religião, que ele mal convive com a gente. Né? Por quê? Porque ele acha que é só a religião dele que é certa, só a religião dele que salva, só a religião dele que... Né? Tem uma aí que de 50 anos para cá, eles não dão paz do Senhor para nós, não, porque eles acham que só eles que são salvos. Então, de 50 anos para trás, 5 mil anos para trás, ninguém salvou, então. Tem uns trem que não tem lógica, né, gente? Então, Paulo fala, não volta a se colocar debaixo desses julgos, não. Você só pode comer esses determinados alimentos, né? Esses outros são impuros. Gente, isso Cristo já nos libertou dessas coisas. Amém? Nós não seguimos esse tipo de regra. Isso é doutrina de homens. Né, coisas que muitas vezes estão ferindo até a palavra de Deus.
né, trazendo juízo, trazendo jugo para cima das pessoas. Obrigado, querido. Então, querido, tem muita gente, e isso é uma verdade, tem muita igreja, tem muita gente usando a fé para escravizar as pessoas. Tem mesmo. Entendeu? Escravizar as pessoas, fazer com que elas sigam determinadas regras, elas se tornam escravas daquilo ali, aquilo vira um peso para ela. Aquilo ela não está fazendo como forma de adorar a Deus, de viver para ela está fazendo aquilo como um peso de religião, um peso de doutrina de homens. Né? Então elas estão escravizando as pessoas, fazendo comércio do evangelho. Nós vamos vender aqui o sabonete ungido, você vai tomar banho, entendeu? Vai limpar seus pecados. Quem limpa pecados é o sacrifício de Jesus na cruz. Né? Eu vou te dar, você vai ter que confessar aqui confessar os seus pecados para quebrar a maldição. Ei, a Bíblia diz que Cristo se fez maldito por nós, para que sobre nós não existisse mais maldição. Então estão botando jugo nas pessoas. Essas coisas que Paulo combate em Gálatas. Espera aí, não é assim que funciona, né? Então nós vamos tomar cuidado com essas coisas ainda nos dias de hoje. A gente, quando usa a liberdade para atender os nossos desejos, desejos egoístas da carne, né? Paulo diz que essas pessoas estão retornando ao pecado, né? Então vamos lá, verso 2: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Verso 3: e de novo protesta todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Naquela época, né, o problema era a circuncisão. As regras, né, que eles queriam. Você aceita Jesus, mas se você não fizer como judeu, não se circuncidar, não tem salvação para você. E Paulo diz, não é isso aí. Salvação é em Cristo Jesus, é o sacrifício dele. Então Paulo fala, não vamos pegar essas coisas e vamos eliminar esses negócios, porque não é. Gente, quando a gente fala em regras, um outro parênteses que a gente precisa entender é o seguinte: às vezes a gente cria regras, nós precisamos às vezes criar regras para nós mesmos. Um exemplo: eu preciso ler a Bíblia. Você quer crescer, você quer conhecer a Deus, você tem que ler a Bíblia. Qual outra forma de conhecer Deus? Ouvir mensagens, mas vamos pegar por base ler a Bíblia. Então você passa o dia inteiro não lê a Bíblia, você sabe que tem que ler. Um exemplo. Então, querido, crie regras, não para que elas se tornem um peso, uma obrigação para você. Não, se eu não ler a Bíblia, Deus não me ama. Não, eu preciso ler a Bíblia como forma de conhecer a Deus, de me achegar mais a Ele, de conhecer mais a Deus, o caráter de Deus. A Bíblia expressa o caráter de Deus, a forma como Deus age, Deus é amor. Então, às vezes nós vamos criar regras, de fato, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Crie regra, bota um relógio. Eu preciso sair de casa às 7 horas, bota o relógio para despertar 15 minutos antes. Crie uma regra até que ela se torne um hábito na sua vida. Até você não precisar botar mais o relógio, automaticamente você vai acordar e falar, meus 15 minutos aqui de oração, de leitura de Bíblia, o meu momento com Deus, vou começar o dia assim. Entende? Você tem que criar regras não como um peso. Se eu não ler, hoje eu não li nem orei, então Deus não me ama, amanhã eu não vou ter nada com Deus não vai fazer nada por mim. Não é assim. Mas crie regra para o seu amadurecimento, para o seu crescimento. A maioria dos homens não gosta de regra, mas nós precisamos entender que essas regras são bênçãos nas nossas vidas, quando a gente cria para o nosso crescimento, e precisamos fazer essas coisas até que elas se tornem um hábito na nossa vida. Eu nunca vou melhorar com o esforço da Sandra, por exemplo. A Sandra nunca vai melhorar, nunca vai crescer espiritualmente com o meu esforço, entende? Não é o meu que vai fazer a diferença nela, e nem o dela que vai fazer a diferença em mim. Cada um tem que, espiritualmente falando, procurar o seu crescimento e o seu amadurecimento. É por isso que é por isso que a gente não concorda, por exemplo, eu peço orar, vamos fazer um grupo de oração, faz seu pedido, eu peço oração pela minha vida espiritual. Não adianta, gente. Não adianta eu falar com Deus para Ele orar, para Ele ler a Bíblia. Não adianta, isso é você e Deus, entende? É a sua convivência, é o seu espiritual, é você que tem que cuidar disso. Amém? Então nós vamos tomar cuidado com essas coisas, porque senão a gente cai no hábito de... A Bíblia é clara em dizer assim, às vezes a gente inverte as coisas, porque a gente lê correndo, lê sem saber. A Bíblia fala assim, fortalecei-vos no Senhor. Não é assim que a Bíblia fala?
Só que a Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor como sua obrigação de fazer. Porque se fosse Deus para fortalecer a sua vida espiritual, Deus fosse para fortalecer você, e você está desanimado, não vou na igreja hoje, essa semana eu não li a Bíblia, eu não orei. Se for responsabilidade de Deus, então Deus está falhando com você. E a gente sabe que Deus não falha, amém? A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor, é você que tem que buscar ser forte dele. Amém? À medida que você buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar, à medida que você buscar, eu vou ser uma bênção. Eu vou conhecer mais de Deus, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou louvar mais ao Senhor, eu vou buscar crescer, eu vou dedicar tempo para Deus, aí você passa a se fortalecer, porque as verdades da Bíblia, as verdades bíblicas, né, vão enchendo, vão aumentando a sua fé. Agora, se você esperar que Deus faça isso por você, você vai cair. Entende? É fortalecer-vos no Senhor. Se fosse ao contrário, você estando fraco, Deus ia estar falhando com você, a gente sabe que Deus não falha. Então, crie regras até que elas se tornem um hábito na sua vida. Até que você fale assim, puxa, hoje eu não li a Bíblia, e aquilo incomode você. Porque você está tão acostumado a fazer, você está tão acostumado a ter seu momento de comunhão, de crescimento, que aquilo incomode você. Você fala, opa, peraí, eu vou parar o que eu estiver fazendo e é meu momento de orar, é meu momento de... E lembra que nós pregamos quinta-feira? Às vezes nós precisamos tomar cuidado também, porque nós temos filhos pequenos. E nós temos que dar o exemplo para ele, não é só falar e instruir. Meu filho, Helena, vai ler a Bíblia. Mas se a Helena nunca veio ler a Bíblia, ela vai falar o quê? Vou ler Bíblia nada? Eu não vejo meu pai ler Bíblia, não vejo minha mãe ler Bíblia, eu vou ler Bíblia. Para que serve ler Bíblia? Helena vai orar. Mas ela nunca veio ajoelhada lá no quarto orando, ela nunca viu a mãe dela tirando tempo para orar, ela vai falar assim, para que serve para orar? Eu nunca vi meu pai e minha... Porque nós somos o quê? O exemplo deles. Você tem dupla responsabilidade com o seu espiritual e com a semente que você está plantando no seu filho. Quinta-feira nós pregamos sobre isso, e se encaixa no que nós estamos falando também. Entende? Porque às vezes a gente cobra muito, mas a melhor maneira de ensinar é o exemplo. Amém? Agostinho falava o quê? Né? Pregue a todo tempo. Como assim, pastor? Pegar o microfone e pregar? Não. Pregue a todo tempo. Se for necessário, fale. Ou seja, no seu dia a dia você está pregando o evangelho para os seus filhos, para os seus parentes, para o seu vizinho. Como? Com o seu comportamento, com a sua maneira de viver. Amém? Se crente for igual ao povo do mundo, for a mesma coisa, não fizer diferença, o que a Bíblia fala? Se o sal não temperar as pessoas, serve para ser lançado fora, não está tendo serventia. Então, querido, nós precisamos nos policiar essas coisas. Mas isso, querido, tem que ser uma consciência que cresce dentro de nós. Nós não fazemos essas coisas por peso. Se eu não ler a Bíblia hoje, Deus não me ama mais. Não é assim que funciona. Deus continua. Deus te amava quando você estava no mundo. Morreu por você quando você ainda era pecador, quando você morava lá fora, é o que a Bíblia fala. Depois que virou crente, você não precisa lutar para Deus te amar, não. Deus continua te amando. Só que Deus quer que você cresça. Deus nunca me usa. Mas o quanto você tem se esforçado? Eu gostaria de um dia pregar, eu gostaria de um dia cantar, Deus me usasse, Deus me levasse para lugares para eu pregar o evangelho, para eu fazer uma... Mas o quanto você tem se esforçado para ler? Hoje nós vamos ver aqui que os falsos ensinam, um pouquinho de falso ensino, ele leveda, ou seja, ele causa um estrago muito grande. Então, às vezes, nós temos que tomar cuidado, porque nós pegamos aqui, vamos ensinar, vamos pregar, mas se você pregar uma coisa, Paulo fala que quem prega heresia, quem ensina errado, vai sofrer juízo divino. Nós vamos ver aqui. Entende, querido? Então, peraí, as coisas de Deus têm que ser prioridade, as coisas de Deus têm que ser bem feitas. Nós somos o povo da excelência, a gente não faz para Deus de qualquer jeito, não. Nós fazemos com excelência. Se a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente fica todo engomadinho, bota o melhor perfume, por que para vir para a igreja eu tenho que vir de qualquer jeito? A gente está invertendo as coisas. Entende? Você tem que ter a sua vida, ser a vida de gratidão, a sua vida de amor a Deus, demonstrar tudo isso a Deus em todas as áreas, de todas as maneiras. Então vamos lá, verso 4. Separado estais de Cristo, vós que justificais pela lei, da graça tendes caído. Verso 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Paulo dizendo assim, olha, quem escolhe viver de acordo com esses planos religiosos aí mirabolantes, tentando ser justo, eu mereço ser salvo mesmo, eu sou bom, eu leio muita Bíblia, eu oro muito, eu dou muita
eu dou muita oferta, eu entrego o dízimo certinho e tal, e eu sou isso, eu sou aquilo. A Bíblia diz que Paulo está dizendo assim, você já caiu da graça e não sabe. Já caiu da graça. Nós fazemos essas coisas não como forma, né, de agradar a Deus, mas para que nós possamos, conforme de agradar a Deus, mas para que nós possamos não ser justificados por nós, né, mas justificados em Cristo. Paulo dizendo, se em Cristo não é, verso 7, verso 6, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Aqui é algo interessante, querida. Nós já sabemos, já estudamos que nós não somos salvos pelas obras, mas fomos criados para andar em boas obras que o Senhor preparou de antemão para nós. Só que Paulo nos desperta aqui para algo muito interessante. Paulo diz assim que a fé, ela é expressa pelo amor. Olha que interessante. A fé é expressa pelo amor. Você lembra quando Jesus foi indagado assim, parafraseando, né? Jesus, resume a lei para nós aí. Como é que é? Resume a lei aí. O que Jesus falou? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus resumiu a Bíblia, Jesus resumiu a lei em quê? No amor. E Paulo está falando assim, a fé ela é expressa pelo amor. Aí aqui a gente começa a pensar, peraí, então como anda o meu nível de amor, por exemplo, para com as pessoas? Você quer medir quanto você é um homem ou uma mulher de fé? Faça uma reflexão e comece a pensar assim, poxa, como eu vejo alguém precisando, vamos botar um exemplo aqui dentro da igreja. Tem alguém dentro da igreja passando um aperto, uma necessidade, perdeu um emprego, ou precisa contribuir com alguma coisa. Aí o quanto você se importa com a vida dos seus irmãos, o quanto você os ama, o quanto você se sacrifica por eles. A fé, ela é expressa pelo amor. Aí dá uma nota para você mesmo, puxa, nunca contribuí com nada. De vez em quando, eu sempre contribuo, eu sempre faço isso e aquilo. É o nível da sua fé. A fé, ela é expressa pelo amor. O quanto você ama a Deus, o quanto você faz por Ele, não para ser salvo, porque salvo você já é, mas o quanto você ama a Deus, como anda o nível da sua fé? Você contribui com a igreja? Você ajuda a pagar as despesas da igreja? Você abençoa a igreja para que a gente possa, por exemplo, essa lição aqui ser colocada na internet, ser transmitida para as pessoas? Quanto você contribui com a obra de Deus, você trabalha, você tem um talento, um dom, você está guardando ele, ou você está usando ele na obra de Deus? Entende? A fé, Paulo está dizendo, a fé, ela é expressa pelo amor. É muito fácil saber se a gente é um homem ou uma mulher de fé. O quanto nós temos amado a Deus e amado as pessoas. O quanto nós temos feito por Deus e feito pelas pessoas. É muito simples. É só fazer uma reflexão. Entende? Às vezes, querido, a gente lê as coisas e a gente passa por cima porque aquilo ali, entendeu? A gente quer ignorar para que aquilo não traga, né? Não chame a nossa atenção. É muito simples. Eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu oro, né? E eu tenho fé que Deus me ouve. Tá, mas agora vamos medir o nível de fé. A fé é expressa pelo amor. O que você tem feito pelas pessoas? O que você tem feito por Deus? Por amor a Ele. E aí? A fé é expressa pelo amor. É duro, mas é verdade. Verso 7. Correis bem. Quem vos impediu, né? Para que não obedeçais à verdade, né? Paulo falando, né? Vocês estavam indo tão bem, né? Quem convenceu vocês a se desviarem, né? Do caminho da obediência, né? Verso 8, essa persuasão não vem daquele que vos chamou, com certeza não foi Deus, né? Paulo falando, Paulo vai combater novamente os falsos profetas, os falsos ensinos. Verso 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Já ouviu aquele pensamento que diz assim, tem nada a ver, isso aí tem nada a ver, cuidado com essas coisas. Tem nada a ver, vou só dar uma escapulidinha aqui, vou só fazer isso, fazer aquilo, tem nada a ver. Esse tal do tem nada a ver, querido, vai levar muita gente para o inferno. O tal do tem nada a ver dentro da igreja, às vezes um ensino errado, uma pessoa ensinando algo errado aqui dentro, ela contamina a igreja inteira. Tem nada a ver não, senhor. É só isso assim. Entende como é que as coisas são sérias, as coisas de Deus, como é que as coisas são preocupantes? Como que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ensina, qual o tipo de doutrina que a gente segue, com qual tipo de doutrina que nós estamos nos alimentando? Que o tal do tem nada a ver, Paulo está falando, um pouquinho de fermento, meu filho, ele estraga toda a massa, se não for bem colocado lá. Tem que tomar cuidado com essas coisas.
Verso 10, confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja quem for, sofrerá condenação. É aquilo que eu falei. Paulo está falando assim, eu confio de vocês, que vocês não vão ouvir esses falsos mestres aí, falando essas heresias. Mas saibam que aquele que está perturbando vocês com ensinos errados, trazendo julgo sobre vocês, trazendo ensino errado para vocês, com certeza ele sofrerá condenação. Sofrerá o juízo divino. Então nós temos que tomar cuidado. Quando a gente vai pregar, quando a gente vai ensinar alguma coisa. Tem uma reunião de mulheres, eu vou levar uma palavra. Cuidado com o que você vai falar, com o que você vai pregar. Porque Deus tem juízo para quem ensina coisa errada. Tem juízo para quem faz, para quem traz ensino para a destruição da igreja. Entende? Essas coisas são sérias. Nós vamos tomar cuidado com isso, né? As coisas que a gente propaga no Zap Zap, né? Às vezes a gente recebe lá um Zap Zap, há um profeta de Deus, quando você vai ver um monte de baboseira e a gente está espalhando aquilo ali. Quem propaga aquilo ali vai receber juízo divino também. Às vezes as coisas não dão certo na vida da gente e a gente não sabe o porquê, mas é porque você está andando contra a palavra. Deus não pode abençoar a desobediência ou pode? Não. Então a gente tem que tomar cuidado até com as coisas que a gente replica. Porque às vezes a gente está replicando uma coisa e Deus não está se agradando daquele tipo de coisa que nós estamos fazendo, né? Amém? Verso 11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque pois sou perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Paulo estava, eles estavam dizendo que Paulo, aqueles falsos profetas estavam dizendo que Paulo continuava a pregar a circuncisão. Pregava Cristo, mas pregava a circuncisão. Aí Paulo esclarece para ele, se eu estou pregando aquela velha mensagem de circuncisão ainda, por que eu continuo sendo perseguido? Se eu continuasse pregando, né, se eu estivesse pregando essas coisas aí, né, e a gente sabe o tanto que Paulo foi perseguido, o tanto que Paulo foi, né, eles tentaram acabar com a vida de Paulo, né. Eu queria que fossem, verso 12, eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, ou seja, incitando a rebeldia, ensinando coisas erradas. Paulo diz que essas pessoas deviam ser cortadas do meio de vocês. Por quê? Porque só um pouquinho de ensino errado faz um estrago muito grande. Traz peso, traz jugo, desvia as pessoas do evangelho, desvia as pessoas da verdade. Paulo diz, eu queria que essas pessoas fossem cortadas do meio de vocês. Porque isso não é de Deus, né? Isso é bíblico, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Paulo diz assim, Cristo chamou vocês para viverem livres, não usem dessa liberdade para viver de qualquer jeito. Fazer o que vocês bem entendem, senão vocês voltam a ser escravos do pecado, voltam a ser escravos de Satanás. Verso 14 e 15, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. A igreja estava dividida por causa dos ensinos errados, dois grupos brigando dentro da igreja, o grupo de cá e o grupo de lá, o grupo que queria seguir a lei e o grupo que queria seguir a graça de Deus. Ou é graça ou é lei, gente. Não tem como você andar no meio dos dois. Ou você é salvo pela graça, ou você acha bonzão demais e o que você faz está servindo para salvar você. Não é por aí. É isso que Paulo está combatendo. Aí ficavam os dois grupos. Paulo falou, cuidado, porque vocês vão acabar se matando, devorando uns aos outros. Ou seja, o ensino errado trouxe divisão para a igreja, e aquilo ali foi afetando as pessoas, até o ponto de Paulo falar, cuidado, porque vocês vão acabar se devorando aí, acabando com o que vocês já receberam, com aquilo que vocês... Então, querido, liberdade é viver em Cristo, né? Liberdade é viver para o Senhor, mas não, Paulo está dizendo, não viva de qualquer jeito, né? Não use da liberdade da carne para você, não use da liberdade em Cristo para dar ocasião à carne. Tem um versículo que expressa muito isso lá em Hebreus capítulo 10, não precisa abrir não, eu vou ler para você. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 23, diz assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu, o escritor falando, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você trata o outro, né, estimula, dá incentivo para amando ele, incentivando ele a fazer boas obras.
Verso 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, não abandonem a igreja, né? Antes admoestando uns aos outros, né? E tanto quanto mais vezes que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, está aproximando o dia. Então o escritor diz, não deixe de congregar, e esse admoestando-os aqui é no sentido assim, encorajando um ao outro, incentivando um ao outro. Ajuda o outro a chegar também aonde você está chegando. A função nossa ela é encorajar o irmão, não é servir de muleta para o irmão ficar reclamando, não. Meu irmão é assim, assim, vamos embora, vamos para frente, vamos continuar. Verso 26, porque se pecamos voluntariamente, ou seja, o que é pecar voluntariamente? Viver uma vida de pecado, iniquidade. Sabe que aquilo está errado, aquilo não agrada a Deus, e eu continuo fazendo. Continuo pecando, né? Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, o que é conhecimento da verdade? Depois de conhecermos a Cristo, olha só, se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que vai acontecer com o sujeito? Vai se perder. Se você sabe, você conheceu a Jesus, você sabe que tem que viver uma vida correta. Não para ser salvo, mas porque você precisa testemunhar de Deus, agradar ao Senhor, você vive pecando voluntariamente, vivendo do pecado que você já devia estar afastado, a Bíblia diz que não resta mais sacrifício por você. Entende? Tem que tomar cuidado com essas coisas, gente. Nós não podemos fazer isso. Um pouquinho antes, em Hebreus capítulo 6, há algo interessante aqui a respeito de, olha, a partir do verso 4. Hebreus 6, 4 diz assim, porque é impossível que os que uma vez já foram iluminados, ou seja, o cara vivia em trevas, a Bíblia fala que vivia em trevas, não era assim? E a luz veio para nós. Vivíamos uma vez aqueles que foram iluminados, ou seja, e provaram o dom celestial, provaram de Jesus, aceitaram Jesus na sua vida, olha só. E se fizeram participante do Espírito Santo, aceitou Jesus, participante do Espírito Santo veio morar nele, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, ou seja, o poder do século vindouro. O que é o poder do século vindouro? Quando a gente ora, alguém é curado, o poder, os dons espirituais, ou seja, a pessoa conheceu, estava em trevas, conheceu a luz, aceitou Jesus, a palavra, o Espírito Santo veio morar nele, ele experimentou desses poderes vindouros, das virtudes do século futuro. Aí verso 6, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou seja, expõe ele ao desprezo. O camarada passou por todas as fases, aceitou Jesus, conheceu o Senhor, recebeu o Espírito Santo, experimentou dos poderes, da oração, dos dons, aí novamente ele volta a cair. O que a Bíblia está falando com ele? Ele está expondo o sacrifício de Jesus ao desprezo. Para essa pessoa não tem salvação. A Bíblia fala que é impossível. Entende, querido, como as coisas são sérias? Então a gente não faz as coisas para poder ser salvo, salvação é em Jesus, mas nós fazemos essas coisas para quê? Conservar a nossa fé, crescer em fé, testemunharmos de Cristo, sermos uma bênção para o reino de Deus, amém? Acumularmos tesouro no céu, recebermos galardão. Tem gente que vai chegar lá, não vai receber o galardão todo que devia receber, porque não fez tudo que devia fazer. Eu já falei sobre isso aqui, arrebatamento não é sinal de amnésia. Não é porque foi arrebatado, foi para o céu, chega lá e esqueceu de tudo. Não é assim. Porque quando o Senhor for chegar lá e falar, Aline, eu vou te dar seu galardão. Você fez isso, minha filha, você fez aquilo, isso por mim, amém, está aqui seu galardão. Se fosse ela sofrer de amnésia, ela ia falar assim, mas eu não lembro de ter feito nada disso não. Ia adiantar ela fazer alguma coisa aqui? Então, quando você for para o céu, você não vai sofrer de amnésia, vai apagar sua memória não, filho. Amém? Você vai saber, você vai lembrar das coisas que você fez. Aí você tem direito a receber um galardão, mas se você fizesse mais, você tinha um galardão maior. Aí João vai falar, lutem para que vocês recebam um galardão inteiro. Se é para lutar para receber o galardão inteiro, significa que tem possibilidade de conseguir o galardão pela metade, menos do que devia. Entende? Então é por isso que nós fazemos. Pastor, mas isso aí é trabalhar trabalha por interesse. É claro, meu filho, eu quero meu galardão inteiro lá no céu. Quanto mais eu fizer para o Senhor, mais eu quero. Amém? Eu quero a minha coroa lá enfeitada, com quantas pedras possível for.
Entende, querido? Deus criou, a gente bota muita expectativa em Deus. Nossa, eu tenho expectativa que Deus me cure, que Deus me ajude, que Deus salve minha família, que Deus cure fulano, Deus cure Beltrano, que eu passe no vestibular, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me dê sabedoria, e isso, aquilo, e tal. Aí a gente bota aquele monte de expectativa em Deus. Aí eu pergunto, e as expectativas que Deus tem para com você? Como é que fica? Nós precisamos atender a expectativa deles, trabalhar para Ele, querido. Atender as expectativas que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui só de passeio. Não adianta você ficar preocupando muito com as coisas. A Bíblia diz que aqueles que foram, salvos, preocupar com as coisas lá de cima, não é das coisas daqui não. Quando você morrer, tudo aquilo que você ama hoje demais da conta, você está lutando por aquilo, vai ficar aí, tá? Vai levar não. O pastor falou uma vez aqui que enterro não tem caminhão de mudança. Só vai o carro do caixão, hein? Não vai o caminhão atrás com suas coisas não. Vai ficar tudo aí. Cuidado para não ficar perdido por causa dessas coisas aí. Deixar de receber seu galardão inteiro, porque você está caçando muita coisa aqui nessa terra. Vamos lá, qual o verso que eu parei? Aliás, eu estava em Hebreus, né? Vou voltar lá para Gálatas. 16 agora, né? Meu Deus, para esse relógio aí, alguém. Então vamos lá. Eu vou ler aqui e depois vou explicar. Digo, porém, andai em espírito e jamais cumprireis as concupiscências ou os desejos da carne, né? Paulo dizendo, vivam guiados pelo Senhor, né? Espera o Espírito Santo. Só assim vocês não vão satisfazer a carne. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você converteu, quem foi recriado, quem você se tornou nova criatura, foi no seu espírito, amém? A sua carne não converteu ainda e nem vai converter nunca. Você vai continuar sentindo vontade de pecar, você vai continuar sentindo vontade de desejo de fazer coisa errada, vai, porque você tem uma carne. Tá bom? Mas Paulo está dizendo assim, ande em espírito, ande ligadinho com o Senhor, né? Aí você consegue vencer a carne, andando em espírito, andando pela palavra, andando ligado com o Senhor, porque a carne não convence nunca, tá bom? A carne, ela é danadinha. Verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito, olha lá, e o espírito, né, o nosso espírito é recriado, e o espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Tá bom? O seu espírito, o seu espiritual, você quer agradar a Deus, mas a carne quer fazer você pecar de todo jeito. Como é que você vence ela? Paulo está dizendo, andar em espírito, satisfaça o espírito, se encha de Deus, não se encha do mundo não. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Olha lá, o espírito te revela todas as coisas. Aí vamos lá, porque as obras da carne são manifestas, a quais são? Olha aí, as pessoas que andam guiadas pela carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, inveja, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais os declaro, como já antes vos disse, né? Paulo já tinha falado isso para ele, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu peguei uma versão da Bíblia a Mensagem, que é uma linguagem mais fácil da gente entender. Eu anotei aqui e vou ler para você. Paulo dizendo assim, todos nós sabemos o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Olha a versão da Mensagem como é que é. Uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Prostituição, ou seja, sexo sem compromisso, fora do casamento, mas sem nenhum amor, né? Vida emocional e mental detonada, busca frenética por felicidade, sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, ou seja, tristes paródias da vida em comunidade. E se fosse continuar, a lista seria enorme. Né? Aí o outro verso, esta não é a primeira vez que venho advertir vocês, se usarem a liberdade deste modo, não herdarão o reino de Deus. Versão da Mensagem. É fácil de entender, é claro, não é? Não podemos usar da liberdade que temos em Cristo, eu já estou salvo, posso fazer o que eu quiser.
Deus está nem aí. Cuidado, querido, com essas coisas. Isso é doutrina de demônios. Amém? Isso não é doutrina bíblica, isso não é doutrina de Deus. Aí ele continua, verso 22, mas o fruto do Espírito é. O que é o fruto do Espírito na vida de um cristão? O fruto, ele é algo visível, aquilo que nós produzimos, porque há um poder invisível que opera dentro de nós, o Espírito Santo, a comunhão com Deus. Ela vai gerar, quanto mais nós tivermos, né, comunhão com Deus, vida de intimidade, vida com Deus, nós vamos gerar um fruto, o fruto chamado fruto do Espírito, ok? Mas o fruto do Espírito é amor, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, que é longanimidade, que é generosidade, né? Bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei. Olha, eu vou ler a versão da mensagem para você agora. Olha, presta atenção, para ficar mais fácil. Mas vamos falar, verso 22, mas vamos falar agora da vida com Deus. Ele já falou de quem quer viver de qualquer jeito, como bem entende, não foi isso? Agora o verso 22, vamos falar agora da vida de Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar. Aí ele continua, a afeição pelos outros, olha o fruto do Espírito, o que o crente tem que produzir? Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida. Olha só, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós conseguimos enxergar Deus na criação, Deus nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, né, como a igreja, como a obra de Deus, sem precisar forçar a barra, ou seja, quem é crente, compromissado, ele não precisa ser forçado para vir para a igreja, ele não precisa ser forçado a ler Bíblia, ele não precisa ser forçado a orar, ele não precisa ser forçado a vir aqui tocar, não precisa forçar a barra com ele tem esse senso dentro dele, de gratidão, de amor, né? Tem compromisso, não se faz obrigado, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. Eu uso a habilidade para quê? Para agradar a Deus, no reino de Deus. Querido, o fruto do Espírito, né? Amém. Ou seja, o fruto do Espírito, como eu falei, ela é a manifestação visível de um poder visível que age de dentro para fora. Uma pessoa mostra, o fruto do Espírito mostra se a pessoa ela é convertida de verdade. Já viu gente que fala assim, eu não tenho como saber se fulano se converteu? Tem. Pelo fruto do Espírito. Jesus mesmo falou, árvore boa não pode dar fruto ruim. Árvore ruim não pode dar fruto bom. Não foi assim? Pelos frutos vocês vão conhecer as pessoas. Então, aquilo que nós andamos produzindo como fruto do Espírito é a manifestação visível de que nós somos realmente convertidos, compromissados com Deus. Você vê alguém que abre a boca para falar assim, eu sou crente, né? Eu vou na igreja, né? Isso, aquilo. Mas você vê os frutos da vida da pessoa, você fala, rapaz, não tem nada de convertido não. Isso é enganação. É fácil. Isso serve para a gente julgar as pessoas? Não, para a gente examinar nós mesmos. A Bíblia diz, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Eu já falei isso aqui. Procurar defeito nos outros não é sinal de espiritualidade nenhuma. Deus não chamou ninguém, não chamou eu, pastor Joel, nenhum de vocês, para julgar a vida das pessoas. Cada um vai dar conta de si mesmo. De si mesmo. Nós somos todos iguais, nós não temos, ninguém é mais importante, ninguém é mais isso, mais aquilo, não, nós somos todos iguais, e todos nós vamos prestar contas para Deus. Eu e o pastor Joel, talvez, é engraçado, porque as pessoas olham para nós e falam assim, nossa, ele é importante, ele é pastor. Não, querido, aos olhos de Deus nós somos iguais. A minha responsabilidade é diferente da sua responsabilidade como membro. A responsabilidade do pastor Joel é diferente da sua responsabilidade como membro. Mas isso é ele que vai prestar conta para Deus. Eu vou prestar conta para Deus. Você vai prestar conta para Deus. Cada um na sua, ok? Com a sua vida. Mas a gente precisa entender essas coisas para quê? Não para a gente ficar metendo pau nos outros, é para a gente cuidar de nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vê o que tem de errado, vê o que precisa consertar. Deus está esperando essa atitude de nós. Que a gente possa produzir fruto do Espírito, fruto digno, né? De filhos, né? Frutos de arrependimento, frutos saudáveis, né? Conforme foi descrito aqui.
Vou ler de novo: o fruto do Espírito, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade. Pastor, eu sou pavio curto, eu nasci assim e vou morrer assim. Mentira do diabo na sua vida, porque a Bíblia diz que você nasceu de novo e você é nova criatura, você foi recriado. Aquele que tinha pavio curto, o pavio dele agora tem que ser longo, grande, grande, grande. Entende? O diabo fica implantando essas coisas na nossa vida para roubar nossas bênçãos, querido. Roubar as coisas que nós temos direito. Serenidade, disposição de comemorar a vida. Já viu crente carrancudo? Não dá um sorriso, não tem alegria, entendeu? Pai do Senhor, não abre a boca nem para dar a paz do Senhor, nunca tem um sorriso no rosto. Agora tem a máscara, mas até pela máscara a gente sabe que a pessoa está sorrindo por baixo, não é assim? A gente já se tornou craque de reconhecer a afeição das pessoas com máscara. Crente não tem direito de alegria, querida, ela já foi colocada dentro de você. É para você comemorar. O fruto do Espírito é a alegria. Crente tem que ficar esperando determinados momentos na vida para ser alegre. Não, ele já tem que ser alegre porque o Espírito Santo já habita nele. A condição já foi colocada dentro dele. Nós vamos parar com essas coisas, querido. Parar com esse negócio. Crente carrancudo, crente rabugento, crente está precisando converter. A alegria de comemorar a vida, senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós vamos olhar para as pessoas com amor, querido. Nós vamos olhar para as pessoas com compaixão. As pessoas estão lá fora, querido, muitas vezes fazendo coisa errada, é porque essas pessoas estão enganadas. A Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, cega os olhos das pessoas, com falsos ensinos, com falsas promessas, sabe, com coisas para deturpar a palavra. As pessoas estão enganadas, nós já estivemos lá fora enganados também, sim ou não? A gente sempre foi esse crente maravilhoso que nós somos agora, essa vida certinha, né, tal, legal, nunca fazia nada de errado, né, todo mundo nasceu assim, né? Nós já tivemos do outro lado, querido, nós vamos ter amor pelas pessoas, compaixão pelas pessoas, falar do amor de Deus para elas. Fala, olha, Deus ama você e ama eu da mesma maneira. Deus não me ama mais porque eu sou crente, não. Deus ama você também. O amor de Deus também quer te alcançar. Amém? Nós vamos olhar e conversar, falar e expressar o amor de Deus para as pessoas. A gente não foi chamado para julgar ninguém, não, para ficar, entendeu? Chamar as pessoas para o amor de Deus. Nós nos entregamos de coração a compromisso, o que importa? Onde o seu coração está? Qual é o compromisso que tem roubado a atenção do seu coração? Aonde você dá mais atenção? Para o seu trabalho ou para a sua família? Para o seu dinheiro ou para a igreja? Né? Para Deus. Aonde que está o seu coração? Onde que está o seu compromisso? É fruto do Espírito. Benignidade, benevolência, ou seja, fazer as coisas, né, para Deus, buscar o Senhor. Sabe, a gente precisa produzir essas coisas, isso significa que nós fomos convertidos de fato. Amém? Com as coisas, compromissos que importam, né, sem precisar forçar a barra. Como eu falei aqui, né, não vou forçar ninguém a nada, quem é compromissado e pronto. Não tem que ficar falando que você tem que fazer isso, aquilo ali, não. E nós nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. Amém? Então vamos lá, contra essas coisas não é lei, essas coisas não há lei. Amor, paz, alegria, né? Contra essas coisas não há lei. Verso 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Uma outra tradução seria desejos, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? Não sejamos cobiciosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Querido, entenda uma coisa. O fruto do Espírito, ele só vai aparecer na vida de uma pessoa, não através do legalismo por obrigação. Eu sou obrigado a ir para a igreja. Eu sou obrigado a ler a Bíblia. Eu sou obrigado a orar. Eu sou obrigado a ir no culto matutino. Eu sou obrigado a ir no domingo à noite. Essas coisas não vão aparecer na vida de uma pessoa por legalismo. É isso que Paulo está ensinando. Isso tem que ser por amor, isso tem que ser por gratidão a Deus, por querer fazer algo para Ele. Entende, querido? Não é o legalismo, não é obedecer regra, tradição. Todo ano eu vou fazer aquela caminhada lá de tal lugar a tal lugar, porque se eu não for, no próximo ano, Deus não me ama. Isso não gera nada dentro da pessoa. Isso é tradição, isso é forçar a barra. Isso não gera nada de bom dentro da pessoa. Entende? Nós já fomos libertos dessas coisas, é isso que Paulo está dizendo. Isso não faz parte da vida da gente mais não, essas coisas não nos pertencem a mais, né?
Quem pertence a Cristo não vive mais para satisfazer, olha lá, né, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência, né? Quem vive para Cristo não vive mais para satisfazer os seus próprios desejos, sem se importar com Deus e sem se importar com as pessoas, não. É isso que ele está dizendo. Você não vive mais para você satisfazer seus desejos, não. Isso quem já conheceu a Cristo, né? Sem se importar com os outros, é a obra de Deus. Deus, ele está, querido, interessado não só em uma área específica da nossa vida. Não é só o lado espiritual que interessa a Deus. Presta atenção nisso. Não é só uma área da vida, só o espiritual que nós temos que dedicar a Deus. Nós temos que nos dedicar a Deus como um todo, nos submeter cada área da nossa vida ao controle do Espírito Santo. Aí entra, né, o emocional, o físico também, pastor, o físico também. Você tem que cuidar do seu corpo porque ele é templo do Espírito Santo. Amém? Deus conta com você para fazer uma obra, e se você não se cuidar, você não fizer a sua parte, você vai partir antes da hora. Tem gente que parte antes da hora, pastor? Tem. O emocional, o físico, o social, o nosso convívio, o intelectual e o nosso vocacional. Aquilo que nós, né, a vocação, o dom que nós temos. Em todas as áreas nós temos que nos dedicar ao Senhor. Eu vou muito na igreja, mas eu não uso meu dom em nada para servir a Deus. Entende? Nós vamos submeter todas as áreas da nossa vida ao controle do Espírito Santo. Amém? Paulo diz, porque fomos salvos, temos que viver de acordo com a salvação. Tem coisas, querido, que a gente sabe que não combina com um cristão. Tem coisas que nós vamos errar. Realmente nós vamos errar, nós somos falhos, nós erramos mesmo, né? Nós temos até batido um pouco nessa tecla, mas isso não é motivo para a gente desanimar, não é motivo para a gente abandonar a obra de Deus, não é motivo para a gente falar assim que, né, que Deus não vai perdoar mais a gente. A Bíblia diz, né, se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo. Errou, peça perdão a Deus, corre para o Senhor, peça perdão, arrume a sua vida com Deus e continue sua caminhada cristã. Amém? Tente não errar naquilo ali. Na quinta-feira nós falamos, o sábio é aquele que aprende com os erros, né? O esperto é esse. Opa, errei aqui, não vou fazer mais, né? Vou me consertar, né? Errou, caia, corre para Deus. Amém? Nós precisamos, né, buscar o Senhor cada vez mais. O errar não significa que é o fim da linha. Mas tem coisas, querido, que elas são absurdas de serem achadas em um cristão. Sim ou não? Tem coisas que não deveriam ser achadas em nós, de forma alguma. Tem coisas aí que já é escancarado, já é sem vergonhice mesmo. Já é viver de qualquer jeito, e a Bíblia condena, nós lemos lá. Para quem vive aí uma vida de pecado, uma vida, sabe? Tem coisas que o Espírito Santo está tratando com nós 1 ano, 2 anos, 3 anos, e tem anos que nós estamos pecando aquela mesma coisa. Espera aí, rapaz, se conserta, meu filho. Tem coisas que são escandalosas, nós precisamos nos arrumar, né? Viver de acordo com o padrão do Espírito Santo que habita em nós. Quando eu vou para qualquer lugar, quem vai comigo é quem habita dentro de mim, o Espírito Santo, amém? Não existe esse negócio, eu vou entrar na presença de Deus. Isso é outra doutrina errada. Eu vou entrar na doutrina, vou entrar no Santo do Santo. Não, nós já estudamos, inclusive domingo passado eu até citei a questão. Nós somos a arca, nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Você carrega o Espírito Santo onde você for. Se você não for num lugar muito legal, entenda que você está submetendo a um Espírito Santo, que é Deus por excelência, que habita dentro de você, a compartilhar do mesmo lugar onde você está indo. Se você está na frente de um computador, vendo o que não presta, você está sujeitando ao Espírito Santo, que é santo, que habita dentro de você, a enxergar aquela porcaria do computador também. Amém? Não tem esse negócio, eu estou pecando, o Espírito Santo correu. Pedi perdão a Deus, o Espírito Santo voltou. Não. O dia que eu aprendi essa verdade, isso caiu como uma bomba na minha vida. Eu falei, é verdade. Tem esse negócio de entrar na presença, sai da presença. Entra na presença, sai da presença. Entra na presença, sai da presença. Que desgrameira é essa? Nós vamos entender essas coisas. Isso faz a diferença na nossa vida. Saiba que há um Deus, né, o Espírito Santo, né, que habita dentro de você, um Espírito excelente. Onde você for, o que você estiver falando, olha a qualidade das suas palavras, a palavra de não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que seja para edificação, para consagração. Incredulidade é palavra torpe também. Então nós não podemos falar a palavra incrédula. Tudo isso nós estamos sujeitando o Espírito Santo a ouvir. O Espírito Santo vê aquelas porcarias que nós estamos vendo. Aí nas porcarias de lugares que muitas vezes nós vamos, você está levando o Espírito Santo para lá também, querido. Cuidado com essas coisas.
Amém? Se a gente aprender isso, querido, nós tomarmos isso como uma verdade na nossa vida, nós vamos passar a nos policiar cada vez mais. Bote isso na sua cabeça. Opa, onde eu for, o que eu falo, o que eu faço, o que eu vejo, e o Espírito Santo também vê. Também ouve, também fala, também vai. Amém? Tem esse negócio de sai da presença, entra da presença, sai da presença, entra da presença. Tem esse negócio não, tá bom? Amém? Então, coisas que não devem ser achadas em nós, tá bom? Verso 26, né? Não sejamos cobiçosos de vanglória. É claro, querido, que muitas vezes nós vamos precisar da aprovação das pessoas. Mas entenda, querido, Deus é contra a soberba, né? A Bíblia fala, a soberba procede à queda, amém? Não é a aprovação das pessoas, nós precisamos buscar a aprovação de Deus. É claro que nós também não vamos tratar as pessoas, não vamos buscar, né, fazer as coisas com excelência. Quando a gente faz, por exemplo, uma lembrança, né, Aline, aqui na igreja, a gente faz uma coisa com excelência. Fizemos uma lembrança do Dia das Mães. A gente quer, não a nossa glória, a gente quer agradar as nossas mães, né? As nossas irmãs, faz uma coisa, né? Quer receber, que elas sejam reconhecidas. Não é a vanglória de, soberbo, fui eu que fiz. Não, foi a igreja, foi a equipe, ninguém nem fica sabendo quem fez. Glória a Deus. Entende? Então não procure essas glórias humanas não, para você não andar em soberba e achar que você é isso, você é aquilo. Depois você acaba metendo os pés pelas mãos. Irritando uns aos outros. Eu sei que aqui ninguém irrita ninguém, amém? Eu sei disso. Eu sei que aqui marido não irrita mulher. Eu sei que mulher não irrita marido. Eu sei que pai não irrita filho, filho não irrita pai. Eu sei que irmão não irrita irmão, amém? Glória a Deus, nós estamos seguindo. Nós estamos obedecendo, amém? Aleluia. Não irritando uns aos outros, já passou meu horário, né? E invejando uns aos outros, né? Não tem inveja do outro, não tem inveja das coisas dos outros, das casas dos outros, isso não é de Deus, isso não combina com você, isso não deve ser achado no cristão, amém? A Bíblia diz que nós temos que nos cuidar, né, nos policiar dessas coisas. Tá bom? Amém? Ficou claro? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, pergunta para mim, o pastor Joel. E semana que vem nós vamos estudar Gálatas capítulo 6, o último capítulo. Leia, irmão, leia o capítulo, né? Estude, tiver alguma dúvida, anote, traga para a gente, tá bom? Para a gente poder compartilhar a nossa experiência. Estou achando que vocês estão muito quietinhos. Eu vou deixar o microfone aí, depois vem a prova. Não tem nada de prova. Amém? Semana que vem, Gálatas capítulo 6, para a gente terminar. Deus abençoe, vai para o seu intervalo, tem um café lá atrás para a gente confraternizar. Amém?